Olá, caras pálidas! No vídeo de hoje eu vou dizer para vocês qual é a competência mais importante da redação do Enem. Então, antes de qualquer coisa, deixa aí o teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, que isso me ajuda muito. Bem, gente, muita gente me pergunta qual é a competência mais importante das 5 e se a gente precisa priorizar uma ou outra. Sim, nós temos uma competência que é a mais importante. Será que competência 1, 2, 3, 4, 5... o que tu acha? Escreve aí já, deixa aí nos comentários, dá um pause no vídeo, pensa um pouco, se tu sabe todas as competências, se tu não sabe já tá no caminho errado, né? Então vamos lá, vamos recapitular aqui, ó. A competência mais importante para o Enem é a competência 2. Sim, é a competência 2 e eu vou te explicar por quê. Porque, cara pálida, tu pode tirar 0 em todas as competências. Tu pode tirar 0 na competência 5 e tirar 200 na 1? Pode. Contrário também, tu pode tirar 0 na 1 e 200 na 5, isso é bem difícil, né? Mas pode, não é impossível. Agora, se tu tirar 0 na 2, já era. Se você não sabe ainda do que eu tô falando, o que é competência, qual é a mais importante, como é que o Enem avalia, ó, já tem um vídeo no canal sobre isso. O Enem avalia a redação a partir de 5 competências, cada uma vale 200, e o total é aquela tão sonhada nota que é o nosso 1000. Então, as competências são independentes e a gente pode ir mal em uma e zerar uma e ir muito bem na outra. Mas isso não acontece na competência 2. Então, se você zera a competência 2, já era. A sua redação é 0, um redondo 0. E por que isso acontece, gente? O 0 da competência 2 é fuga ao tema. Escreve aqui para mim, Alex. Fuga ao tema. Se tu zera a competência 2, zerou tudo. A plataforma do Enem nem abre para correção. A primeira coisa é, a competência 2 é 0? Se ela for 0, a tua redação já é 0. Se não, a gente passa a corrigir com a grade das outras competências. Por isso essa competência é tão importante, porque ela é a primeira. Ela é a primeira de todas as outras. E a competência 2 não avalia só tema. A competência 2 avalia 3 coisas. O tema é a primeira delas, mas ela avalia também a estrutura, o tipo textual, se é dissertativo, argumentativo, e aquele famigerado repertório, que a gente precisa ter lá o nosso repertório legitimado, pertinente, produtivo, né? Que a gente vai falar disso ao longo do ano, não se desespera aí, cara pálida. E o que a gente precisa fazer para não zerar a competência 2 e, consequentemente, não zerar a nossa redação? Não fugir ao tema. Ah, isso é óbvio, eu sei que é não fugir ao tema, mas como? Gente, o Enem vai te dar lá o tema com palavras-chave. Fica ligado nessas palavras. Por exemplo, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ou seja, a tua redação necessariamente precisa ter manipulação, usuário, controle de dados, comportamento e internet. Ela precisa ter todas as palavras do tema ou seus sinônimos. Em 2019 foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ela precisa ter essas 4 palavras ou seus sinônimos. Senão, ela pode não fugir ao tema, mas ser tangenciamento do tema. Falei apenas de 2 e de outras 2 não. Tangenciei o tema. Mas igual, gente, se tu tangenciar o tema, a tua redação assim, ó, já é assim aquele bolo que abatumou, sabe? É aquela coisa degringolada, porque vai ir para 40 na 4, vai ir para a 3 também, tu vai mal, esquece. Tipo textual, então, falamos de tema, tipo textual,
Estrutura dissertativa argumentativa, gente. O que é isso? Lembra que nós temos vários tipos textuais: narrativo, injuntivo, descritivo, dissertativo, argumentativo. Cada um deles vai estruturar o texto de uma maneira diferente, né? Então, se a gente tem um texto narrativo, é um texto que conta uma história, que narra uma história. Se a gente tem um texto injuntivo, como são os manuais, as receitas de bolo, que são textos marcados no interlocutor, nos verbos no imperativo. Agora, se a gente tem um texto dissertativo argumentativo, o que a gente precisa fazer? Dissertar. Falar sobre enquanto nós argumentamos. Dissertar, falar sobre enquanto nós argumentamos. Ou seja, nós precisamos defender um ponto de vista, mas isso, cara pálida, eu tenho certeza que você já sabe. E por fim, o nosso repertório. Nosso repertório que a gente vai falar muito aqui durante o ano, que é o repertório legitimado, pertinente e produtivo, ou seja, que tem a ver com o teu ponto de vista, que tenha uma fonte legitimada, né? Tu não tirou isso da tua cabeça, tu tirou isso de algum lugar e pertinente ao tema. Feito isso, querido, você tem uma boa nota aí na competência 2 e deve ter uma boa nota aí nas outras competências. E se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, joinha, sininho, beijinho.